Nós vamos falar agora sobre o maior acontecimento da história. E o maior acontecimento da história não foi como os historiadores às vezes chamam, os historiadores ateístas, de o homem ter pisado na lua. Como disse Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Esse é o maior acontecimento da história. E a gente vai conversar um pouquinho durante esse mês de dezembro sobre acontecimentos relacionados à vinda de Jesus. A gente pode ver que o nosso céu da igreja aqui já está estrelado, para lembrar aí a estrela de Belém. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1. E nós iremos ler aqui em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 1, verso 1 ao 17. Encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Então, vamos ler o texto. E só para avisar já de antemão, eu não errei o texto, é esse texto mesmo, tá bom? Eu sei que quando você chega nessa parte da Bíblia, às vezes você gosta de ler rápido porque é uma genealogia, né? Mas hoje a gente vai ler. Leia comigo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Verso 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da mulher, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Verso 12. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, verso 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? O relato do nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus, não começa com aqueles fatos já conhecidos da natividade em si, que a gente geralmente estuda. Não começa falando sobre a estrela, não começa falando sobre a estrebaria, não começa falando sobre os sábios do Oriente e nem tampouco começa falando sobre os pastores. O relato de Mateus acerca do nascimento de Jesus, ele parte das névoas de tempos muito mais antigos. E ele fornece aqui no capítulo 1 de Gênesis uma longa lista e aparentemente enfadonha, que geralmente quando a gente vai começar a ler o livro de Mateus, se você já fez isso alguma vez, você vai se identificar. Geralmente quando nós vamos começar a ler o livro de Mateus e a gente se depara com essa lista, a nossa tendência, o nosso impulso é a gente pegar e dar aquela lidinha rápida para a gente chegar logo à hora da ação, que é a hora do nascimento de Jesus. É assim ou não é? Quem já fez isso alguma vez de ler essa genealogia corrida? Muito bem, eu também já fiz. Mas a verdade é que se você fosse escrever um livro, eu tenho certeza que você escolheria as melhores palavras para iniciar o seu livro, uma vez que você gostaria de chamar a atenção das pessoas para aquilo que você gostaria de dizer. Eu sei que a gente tem uma autora aqui que acabou de lançar o livro, a Lely, né? Inclusive quem não adquiriu ainda, depois do pôr do sol, está disponível ainda, né, Lely? Pode adquirir. Mas se você vai escrever um livro, você procura escrever as melhores palavras para chamar a atenção das pessoas. Então, ao contrário de essa genealogia ser algo enfadonho, ela tem lições que ela ensina para nós e que a gente precisa entender. Qual que é o título da série mesmo que eu falei para vocês?
O Natal o quê? Escondido. Por que o Natal escondido? Porque nós vamos falar aqui nessa série de assuntos que geralmente a gente não fala no Natal. Que às vezes ficam perdidos na história, ficam escondidos dos nossos olhos quando a gente não presta atenção à devida. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses acontecimentos. Mas quando a gente olha para esse relato de Mateus, antes de ele falar da ação, o que nós percebemos é que o nascimento daquele bebê não tem a ver apenas com o surgimento de uma criança. Ele está relacionando esse nascimento com uma vinda. Há alguém que veio de fora e que assumiu sua posse nesse mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8, já dizia que desde antes de Deus fundar o mundo, já estava planejado a vinda desse bebê. Deus controla a história. O Mateus aqui está dizendo para nós, olha, Deus guiou os acontecimentos para que no tempo determinado por Ele, essas coisas acontecessem. Essa história contada aqui por Mateus também foi testificada por vários profetas do Antigo Testamento, anunciando que um dia o Messias viria. Só que quando a gente olha para essa genealogia, a gente pode imaginar a princípio que é apenas uma longa lista de nomes, mas ela ensina para nós muito mais do que isso. E eu quero com vocês nessa manhã extrair 4 lições importantes nessa lista aqui, acerca do Natal e do cristianismo. E quando eu falar aqui durante essa série Natal, eu não estou me referindo especificamente à data do 25 de dezembro, tá bom? Eu sei que a maioria de vocês sabem também que não foi 25 de dezembro que Jesus nasceu. A gente só usa essa data para comemorar. Mas quando eu falar aqui Natal, eu estou falando nascimento de Jesus, tá bom? Então todas as vezes que nesse sermão eu citar Natal, você já pensa, ele está falando do nascimento de Jesus. Combinado? Vamos então para a primeira lição. A primeira coisa que você pode claramente notar aqui, eu peço que você não feche sua Bíblia, que eu quero que você vá analisando comigo aqui, é que Mateus não inicia seu relato acerca da vinda do Messias, o seu evangelho, com aquela típica frase das histórias, com o "era uma vez". Essa típica frase, ela é usada nos contos, nas lendas, nos mitos, e até mesmo naquela série de filmes que alguns de vocês aí gostam, chamada Guerra nas Estrelas. Só que vocês vão descobrir comigo que todas as histórias, ou a grande maioria delas, que começam com "era uma vez", retratam uma história fictícia, um conto de algo que não aconteceu de fato. Ela é uma bela narrativa que geralmente nos ensina lições. Só que quando Mateus vai começar o seu evangelho, ele não começa com "era uma vez". Ele começa lá no verso 1 dizendo assim: livro da genealogia de Jesus Cristo. Isso significa que Mateus aqui está fundamentando nessa lista genealógica quem Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra. Mateus está, em outras palavras, dizendo para nós que isso que ele irá nos contar não é uma história fictícia, mas é uma história real. Não se trata de uma metáfora, se trata de um acontecimento que se torna aqui o maior acontecimento da história. Tudo que Mateus irá relatar em seu evangelho, ele está fundamentando na história para mostrar que tudo isso é real. E a gente deve olhar essa história como algo real, porque a história de Natal não é uma ficção, é uma história verdadeira. Os grandes contos de fadas, as lendas, como A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, O Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, são todos mitos bem conhecidos, não aconteceram de verdade. Mas essas histórias, elas parecem, de certa forma, suprir alguns anseios que existem no coração dos seres humanos. Quando essas histórias, elas são bem contadas, a gente pode concordar que elas muitas vezes emocionam a gente. Porque elas falam de algumas coisas interessantes que a gente tem vontade de viver. Por exemplo, as histórias, elas falam que há no nosso coração o desejo de experimentar coisas sobrenaturais. Essas histórias falam disso. Essas histórias mostram também pessoas que fugiram da morte, mostram uma pessoa conhecendo um amor que ela jamais vai perder e vivendo em prol desse amor, mostram pessoas que não envelhecem, pessoas que voam, mostram também pessoas que se comunicam com seres que não são humanos, e também mostram fatos de pessoas ali irreais na história, mas que triunfam sobre o mal.
E essas histórias, embora não sejam reais, elas parecem saciar momentaneamente, quando são bem contadas, desejos e anseios que a gente tem no nosso coração. E elas quase que são uma letargia para a gente, que a gente consegue se colocar na história e se imaginar vivenciando tudo aquilo. Só que quando a gente olha para a história do Natal, a história de Jesus, começada aqui por Mateus, não com Era Uma Vez, mas com o livro da genealogia de Jesus, e a gente compara com essas histórias que são irreais e que às vezes acalentam o nosso coração, o que a gente pode concluir ao comparar essas histórias é que se a lenda fictícia ensina que existe uma bruxa má, o Evangelho de Mateus também ensina que de certa forma existe uma bruxa má, mas não é uma bruxa em si, é alguém chamado Satanás. E de acordo com o Evangelho de Mateus, nós também fomos envolvidos por um terrível feitiço, e o nome desse feitiço é pecado. E de acordo com o Evangelho de Mateus, sim, um príncipe encantado, glorioso, veio de longe para nos resgatar e nos livrar desse feitiço. E esse mesmo príncipe que veio para nos livrar do feitiço, também nos promete que a morte não é o fim, que nós podemos vencer a morte, porque no Evangelho de Mateus, ele diz que ele venceu a morte, ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Isso significa que a história contada em Mateus, a primeira lição que a gente tem que tirar, é que é uma história real, que sacia todos aqueles desejos que nós pensávamos que eram irreais, mas que são genuínos e verdadeiros. De fato, existe um lugar melhor. De fato, existe um príncipe. De fato, o feitiço sobre a nossa alma será quebrado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero observar com vocês aqui, nessa genealogia, a gente só leu a primeira frase, né? Mas eu quero que você repare comigo como essa genealogia, ela muda os valores do nosso mundo de cabeça para baixo. Aí você fala, aonde, pastor? Eu li agora com você aqui, já li outras vezes corrido lá em casa e não encontrei nada disso. Eu vou explicar para você. Para você entender isso que eu falei, é necessário compreender um pouquinho do contexto cultural da época de Mateus. A nossa sociedade que hoje nós vivemos é uma sociedade muito individualista. As pessoas gostam de se recomendar por seu currículo. Eu tenho tal formação, tenho tantos diplomas, trabalhei em tal lugar, fiz tais feitos, produzi tais trabalhos acadêmicos, já fui para tais lugares. E é assim que, na nossa sociedade atual, as pessoas mostram seu trabalho, suas realizações. Mas em uma sociedade extremamente comunitária e familiar, como era a sociedade do tempo de Mateus, não era assim que as pessoas mostravam quem elas eram. A princípio, quando você lê essa lista aqui de Mateus capítulo 1, você pode pensar que isso é uma genealogia. E de fato é, mas é muito mais do que isso. A genealogia, nos tempos de Mateus, nos tempos bíblicos, era uma espécie de currículo que demonstrava para as outras pessoas quem você era, qual era a sua família, qual era o seu clã, qual era a sua etnia, quem eram os seus ancestrais. E era uma forma de você mostrar para o mundo, olha para essa lista aqui, este sou eu. Agora, quando a gente olha para a genealogia aqui, a gente vai perceber algumas coisinhas. No tempo de Mateus, assim como nos nossos dias, as pessoas também alteravam seu currículo. Como eu disse, o currículo deles era a genealogia. Nos nossos dias tem pessoas que também alteram o currículo, né? Elas omitem as coisas que são ruins, que podem deixar a gente meio mal. Aquele emprego que você não foi tão bem, que se alguém ligar para pedir a referência não vai dar muito certo, você deixa fora do currículo. No tempo de Jesus, as pessoas também faziam isso, na lista genealógica. Por exemplo, sabem o rei Herodes, o Grande? Aquele que matou as criancinhas lá na cidade de Belém? O rei Herodes é bem sabido, historicamente falando, que Herodes ocultou de sua árvore genealógica nomes de parentes que ele não queria que as pessoas soubessem que estavam associadas a ele, para que ele fosse mais bem visto pela sociedade. Na nossa cultura, a gente faz isso também, né? Mas o propósito do currículo genealógico era tentar transparecer para as pessoas o seu melhor, para que quem olhasse sua lista de ancestrais pensasse assim, poxa vida, essa pessoa é realmente uma pessoa de respeitabilidade, tem boas raízes ancestrais. Só que quando Mateus faz aqui o relato
do nascimento de Jesus, Mateus faz exatamente o oposto com Jesus do que as pessoas faziam com o próprio currículo. Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque essa genealogia aqui de Mateus, ela é assustadoramente diferente das outras genealogias que existiam naquela época. Por que ela era tão assustadoramente diferente? Em primeiro lugar, porque quando você lê essa genealogia, não sei se vocês perceberam, mas na genealogia aqui, Mateus relaciona 5 mulheres. Aí você fala assim, pastor, você está dizendo que é assustador porque tem 5 mulheres. Eu não estou dizendo assustador para a nossa sociedade hoje. Hoje a gente lê e acha normal. Mas em uma sociedade que era extremamente patriarcalista, ter mulheres na genealogia era algo completamente comum, incomum. Agora, quando a gente olha aqui Mateus cita 5 mulheres. Embora as mulheres fossem, naquele período, censuradas por causa de seu gênero. Só que não para por aí. A primeira coisa é o fato de ter 5 mulheres. Mas a segunda coisa assustadora na genealogia é que 3 das 5 mulheres citadas aqui por Mateus, que são Tamar, Raabe e Ruth, essas 3 mulheres, elas eram gentias. Elas não faziam parte do povo de Deus, eram moabitas e cananeias. E de acordo com a tradição israelita, o moabita e o cananeu eram pessoas extirpadas, pessoas imundas, pessoas impuras, que nunca deveriam ser parte da sociedade do povo de Deus. Só que Mateus, voluntariamente, inclui elas na genealogia. Elas eram proscritas, elas eram censuradas por causa de sua raça, de sua etnia. Mas na genealogia de Cristo, as mulheres são incluídas. E aquelas nações proscritas, são também incluídas. Todos estão na genealogia de Jesus. Mas há um terceiro aspecto aqui surpreendente nessa genealogia. Preste atenção. Que quando Mateus aqui nomeia essas mulheres em particular aqui, ele faz uma outra coisa que é incompreensível para a época e até para nós, se a gente analisa com clareza. Porque Mateus, nessa lista genealógica, ele recorda deliberadamente alguns dos incidentes mais sórdidos, mais repugnantes e mais imorais de toda a Bíblia. E aí você fala assim, mas pastor, eu acabei de ler com você que não vi nada disso. A gente vai analisar de novo. Eu quero que você olhe, por exemplo, ali no verso 3. Olha o que diz ali, verso 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Eu quero que você repare nisso, de que Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Vocês se lembram o que aconteceu nessa história aqui? Se você ler Gênesis 38, você vai recordar. Sabe o que aconteceu? A Tamar, ela era a nora do Judá. E aí a Tamar se vestiu de prostituta, se deitou com o sogro, enganou o sogro, se deitou com ele. Ela estava toda coberta. E desse ato incestuoso, completamente contrário ao que a lei de Deus dizia que deveria ser feito, nasceram 2 filhos, Pérez e Zerá. E embora Jesus fosse descendente só de Pérez e não de Zerá, Mateus faz questão de citar os 2. E sabe por que Mateus faz questão de citar os 2? Pérez, Zerá, Tamar e Judá. Sabe por que ela faz questão de citar todos esses? Para se certificar de que você vai se recordar dessa história no momento em que você estivesse lendo. E aí o que a Bíblia está dizendo aqui, é que Mateus está querendo dizer para nós, é que foi dessa família conturbada, cheio de problemas, que o nosso Messias nasceu. Uma outra mulher, a segunda do verso 5. Se você ler lá, verso 5, diz que Salmão gerou de quem? De Raabe a Boaz. Quem era Raabe? Se você ler em Josué capítulo 2, verso 1, você vai encontrar a informação. Raabe era cananeia, aquele povo que eu já disse para vocês que era desprezado, e ela era também o que mais? Prostituta. E agora ele faz questão de citar que tem uma prostituta aqui na lista genealógica de Jesus. Só que não para por aí. Eu acho que o personagem mais interessante citado aqui na genealogia é aquele que você encontra no verso 6. Porque chega no verso 6 e fala assim, ó, Jessé gerou
ao rei Davi. Aí você para e pensa assim, agora sim, essa árvore genealógica é top, quem vai nascer tem sangue azul, sangue real, é uma pessoa diferenciada, é alguém que realmente vale a pena a gente prestar atenção. Só que quando Mateus cita o rei, eu quero que vocês reparem o jeito que ele cita, porque o Mateus aqui acrescenta, em um dos grandes e irônicos eufemismos da Bíblia, ele acrescenta ali no verso 6, que Davi era pai de Salomão, gerado de quem? De Batseba. É assim que está na sua Bíblia? É assim que está na sua Bíblia, de Batseba? Alguém, na versão de alguém aparece o nome de Batseba? Não. Aparece o quê? Que ele era gerado daquela que havia sido mulher de quem? De Urias. E aí, se você não soubesse nada da história bíblica, você ia achar, que negócio estranho, como assim gerou daquela mulher de Urias? Só que por que Mateus não cita o nome da Batseba? Por que simplesmente não fala, olha, foi gerado da Batseba? É porque Mateus está nesse momento nos convidando a recordar um dos mais terríveis e trágicos momentos da história do povo de Israel. E aí, quando ele faz isso, a gente começa a analisar a história. E eu quero só recordar rapidamente para você. Davi, ele ainda não era rei, já havia sido ungido, mas o rei Saul queria matar Davi. O que Davi fez? Fugiu. Nessa fuga de Davi, que ele estava lá escondido, foragido, a Bíblia diz que alguns guerreiros valentes foram até o encontro de Davi e arriscaram a vida a todo custo para salvar Davi. Entre os vários guerreiros de Davi, eu não sei se você sabe dessa informação, mas está registrada em 2 Samuel, capítulo 23, verso 39, para quem quiser anotar. Entre os vários guerreiros de Davi, esses homens valorosos que arriscaram a vida para Davi, tinha um muito leal, muito fiel, muito amigo de Davi, e adivinha como que era o nome dele? Urias. Urias. O tempo passa, Davi se torna rei, e o que você espera que Davi faça com Urias, uma vez que Urias já arriscou a vida por ele? Sabe o que Davi faz? Um dia Davi vê Batseba, deseja Batseba, toma Batseba à força, se deita com Batseba, planeja as coisas para que aquele soldado fiel, amigo dele, fosse morto, para que ele pudesse desfrutar livremente de seu pecado. E o resultado disso é que, depois que ele fez tudo isso, Davi se casa com Batseba, e um dos filhos que ele tem com Batseba se chama Salomão, e Salomão se torna o descendente do nosso Salvador, Jesus Cristo. Sabe por que Mateus não cita o nome de Batseba? Não é por desrespeito a Batseba, mas é para mostrar para nós quão terrível foi a falha de Davi. É para fazer uma crítica ao rei Davi. E eu repito, foi dessa família aqui, conturbada, que veio o nosso Salvador. Então, quando a gente para analisar essa lista de nomes que estão nessa longa genealogia, o que nós podemos concluir é que nós temos aqui na lista pessoas imorais, nós temos pessoas adúlteras, pessoas envolvidas em relacionamentos incestuosos, nós temos aqui prostitutas, e nós somos lembrados aqui na genealogia de Jesus, que mesmo os ancestrais de Jesus, mais proeminentes do sexo masculino, como Davi e como Judá, eles na realidade foram totais fracassados, moralmente falando. Foram pessoas que não conseguiram manter sua moralidade correta. Nós temos aqui na genealogia de Jesus forasteiros culturais, forasteiros de raça e de gênero. Pessoas que eram excluídas daquela nação e da presença de Deus por serem quem eram, mas todas elas estão aqui publicamente relacionadas como pertencentes à família do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que isso significa para nós, irmãos? Agora vamos aplicar para a nossa vida. O que isso aqui significa para nós é que pessoas que hoje são excluídas da sociedade, às vezes por questões culturais, ou porque a sociedade respeitável pensa que elas não podem ser incluídas entre o povo de Deus. Todas essas pessoas sim, podem fazer parte da família de Deus. Não importa a estirpe, não importa o que você já fez no passado, não importa se você já cometeu algum grande crime, se você se entregar a Jesus, a graça de Jesus é suficiente para te perdoar, e você pode sim fazer parte da família de Deus. Não há pecado grande demais que te impeça de se unir a Jesus, de ser perdoado e de ser transformado. Naquela sociedade existia um pensamento que chamavam de impureza cerimonial.
que era quando alguma pessoa se relacionava com outra que era chamado impuro, e ele se tornava impuro também e não podia entrar no templo. Então o que eles faziam? Eles evitavam o contato com o gentil, evitavam o contato com a prostituta, evitavam o contato com as pessoas que eles consideravam que não eram dignos da presença de Deus. Só que o que Mateus está dizendo aqui é o seguinte: Jesus, ele inverte esse processo. Jesus, ele entra em contato com os imundos. Jesus entra em contato com a casta da sociedade. Jesus entra em contato com aqueles desprezados. E ao Jesus entrar em contato com os desprezados, Jesus não se contamina por eles. É o amor de Jesus que contamina essas pessoas, que purifica essas pessoas, que contagia o coração dessas pessoas e que torna essas pessoas filhos de Deus. E essa é uma mensagem de esperança para nós. Nós também podemos fazer parte da família de Deus. E eu quero, para fechar esse bloco aqui, chamar a atenção de vocês mais uma vez para o caso do rei Davi. Davi tinha todas as credenciais necessárias aos olhos do poderio do mundo para fazer parte de uma árvore genealógica como essa. Ele era um homem, não era uma mulher. Ele era judeu, não era gentil. Ele era da realeza, não era uma pessoa pobre. Mas o que Mateus faz aqui é nos mostrar que mesmo o rei Davi só pode estar presente nessa lista genealógica pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser fazer parte da família de Deus, da família de Jesus, você precisa ter em mente que nada é feito pelos seus méritos, nem pelo que você fez de bom, nem pelo que você fez de ruim, mas tudo é pela graça misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, a prostituta e o rei, o homem e a mulher, o judeu e o gentil, a pessoa de uma etnia, de uma nação e também de outra, os moralmente corretos e aqueles considerados também imorais, todos ocupam lugar idêntico na presença de Deus. E diz a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, que todos podem se tornar filhos de Deus. E que ao nos tornarmos filhos de Deus, tem um texto de Hebreus capítulo 2 que eu acho muito bonito. Hebreus capítulo 2 verso 11 diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Não é lindo isso? Isso é maravilhoso. A terceira coisa que eu quero extrair dessa mensagem de hoje, dessa genealogia, é que Deus pode parecer tardar, mas Ele sempre cumpre suas promessas. Como assim, pastor? Se você olha aqui, o Mateus ele começa citando que Jesus, ele era filho de Davi e filho de Abraão. Quando Deus havia chamado Abraão, Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, vai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te engrandecer, e você vai gerar um descendente, e por meio do teu descendente, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Só que o tempo passou. E na verdade essa promessa já havia sido feita antes, em Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecam. Deus fala assim: um dia nascerá um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Mas passaram-se séculos, passaram-se milênios e nada da promessa se cumprir. Parecia que Deus havia esquecido o seu povo, parecia que Deus não se importava mais com os seres humanos, prometeu e a promessa não se cumpriu. E para agravar ainda a situação, só para vocês entenderem o contexto da época, aconteceu justamente antes do nascimento de Jesus, aquilo que é chamado na teologia de silêncio profético. Durante 400 anos, desde o profeta Malaquias, até o momento em que Deus levanta João Batista, passaram-se 400 anos na nação israelita, sem Deus levantar nenhum só profeta. Deus estava em total silêncio. As pessoas pensavam que a promessa de Deus não se cumpriria mais, mas no momento menos esperado por eles, a promessa de Deus se cumpriu. E queridos amigos, essa é uma grande lição que nós podemos tirar para a nossa vida particular. Você que está aguardando as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, você que está enfrentando situações difíceis e parece que Deus não está te ouvindo, você que tem clamado citando os textos bíblicos: Senhor, quando as suas promessas se cumprirão?
Eu quero dizer para você que nós não podemos julgar a Deus de acordo com o nosso calendário humano, de acordo com a maneira que nós enxergamos as coisas. Deus pode sim parecer aos olhos dos seres humanos lento, mas Deus nunca se esquece de suas promessas. E quando essas promessas se tornam realidade, e eu devo dizer para vocês e garantir que um dia elas se tornarão sim realidade, elas geralmente extrapolam muito as fronteiras da nossa imaginação. E na verdade, amigos, esse é um dos maiores temas que nós encontramos acerca do Natal e acerca da Bíblia toda. O fator de que Deus cumpre suas promessas no transcurso do tempo. Deus tem um aliado inseparável para cumprir os planos dele, para você e para mim, e esse aliado se chama o tempo. O tempo. Pense na história de José. Você vê José sendo vendido como escravo para o Egito, e talvez quando você vai lendo a história, você pensa que Deus se esqueceu completamente das orações de José, que José passava um problema após o outro, era desprezado, era ali humilhado, quando parecia que estava indo bem, ia para o calabouço. Mas quando a história de José chega no final, a Bíblia tem um texto em Gênesis 50, verso 20, que diz que José, quando viu tudo que havia passado, olhou para trás, ele diz o seguinte para os irmãos dele: certamente vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ei, olha aqui para mim, acalma seu coração. Deus está cuidando da história da sua vida. As coisas que você não entende hoje, lá na frente você vai entender. Deus trabalha através de processos. Ele não age no tempo em que a gente acha que é o tempo certo. Ele age no tempo dele. E creia, o tempo dele sempre é o certo. E ele está preparando coisas maravilhosas para a sua vida. Apenas confie. A gente precisa aprender a confiar. Ontem nós estávamos lá em casa e a Daiane estava brincando com o Natan, e ela disse assim para o Natan: ô filho, você é tão lindo, você não cansa de ser lindo não? Ele disse assim: eu canso sim, mamãe. Ela disse assim: é cansativo ser lindo? Ele falou: é cansativo sim, mamãe. Ele falou, né? E aí a Daiane falou assim para ele: filho, mas o que você faz para você ser tão lindo? Ele falou assim: mamãe, é só confiar em Deus. E ela disse: então quem confia em Deus é lindo? É sim, mamãe, quem confia em Deus é lindo. E é isso que a gente precisa aprender a ter, essa confiança no cuidado divino, perceber que Ele está dirigindo as coisas. Uma outra história que vai te ajudar a pensar nisso: imagina, você que é pai, você que é mãe, ou você que sonha um dia ser pai ou mãe, a filha do Jairo estava enferma, quase morrendo, ele chegou desesperado: Jesus, por favor, me ajuda. E aí Jesus começa a caminhar, a multidão vai atrapalhando, Jesus parece devagar, eu imagino o Jairo quase querendo empurrar o povo, falou: vamos Jesus, e Jesus está tranquilo. Aí de repente uma mulher toca na veste de Jesus, Jesus para, começa a atender aquela mulher, e nesse meio tempo em que Jesus está ali, a filha do Jairo morre. E eu fico imaginando aquele pai desesperado, e pensando assim: poxa, por que Jesus não foi mais rápido? E aí Jesus, em Marcos 5,36, ele olha para o Jairo e fala assim: Jairo, se a gente fosse falar no português de hoje, né? Jairo, fica tranquilo, cara, vai dar tudo certo. Jesus fala assim para ele: Jairo, creia somente. E aí é como se Jesus estivesse dizendo para Jairo e para você e para mim assim: se você quiser me impor o seu cronograma no seu tempo, você nunca vai se sentir amado por mim, e a culpa não vai ser minha, vai ser sua, porque eu amo você e eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E queridos, Deus pode parecer em algum momento se esquecer de suas promessas, mas Ele sempre atende suas promessas e corresponde às nossas expectativas de uma maneira que a gente nunca consegue imaginar antes que elas se cumpram, antes que elas aconteçam. Você vê ali, por exemplo, a própria vinda de Jesus citada aqui por Mateus, o rei messiânico. Todo mundo esperava que ele nascesse num palácio, mas o rei messiânico não nasceu num palácio. As expectativas foram quebradas. Ele nasceu numa manjedoura, foi criado numa carpintaria, morreu numa cruz. Mas tudo isso era necessário para que ele cumprisse o grande propósito de salvar a você e a mim. Tudo isso era importante e necessário. E aí você pode pensar assim para mim, assim: olha, mas pastor, eu sei que Deus cumpre suas promessas. O problema não é com Deus, o problema é comigo. É que eu não consigo cumprir para Deus aquilo que eu prometi. Eu acabei com a minha vida, eu desgracei com as coisas, eu não sei como resolver os meus problemas, não tem como as coisas melhorarem. Eu aproveitei e
fiz com minha vida o que eu quisesse e agora eu não sei como resolver meus problemas. Mas eu quero chamar você para olhar de novo para essa árvore genealógica. Sabe, um dos textos que eu acho legais aqui é que o verso 2 fala assim, ó, olha que legal. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a quem? A Judá. Você sabe por que Jacó foi pai de Judá? Vou explicar para você por quê. Porque Jacó enganou seu pai, traiu seu irmão, roubou dele o direito de primogenitura. Por causa do pecado que havia cometido, sofreu muito, teve que fugir de casa, foi separado da família, sofreu graves consequências por seu pecado. Nessa fuga teve um encontro com Deus, até que ele chega numa localidade onde estava Labão. Labão tinha uma filha chamada Leia, e de Leia nasce Judá, que foi o precursor do Messias. E sabe o que essa história ensina para a gente? Eu quero que você pense um pouquinho no equilíbrio de tudo isso. Jacó errou, Jacó sofreu por causa do erro dele, mas o que essa história nos mostra é que Deus é maior do que o nosso pecado. Para Deus não existe plano B. O erro de Jacó levou ele lá para Labão, mas Deus conduziu as coisas porque lá na casa de Labão ele conheceu a Leia, de Leia nasceu Judá, de Judá vieram os precursores do Messias e por isso Jesus nasceu. Deus transforma até mesmo os erros que a gente cometeu no passado em bênçãos futuras para a nossa vida. Confie nessa ação de Deus, se entregue no poder de Deus. Natal significa para nós que pode parecer que Deus se esqueceu, mas Ele nunca se esquece de seus filhos. E na realidade, Ele é capaz de fazer, como muitas vezes a gente canta aqui, aquele texto de Efésios 3:20, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? E a última coisa que eu quero falar com vocês aqui, é que a genealogia de Mateus aqui, nos revela também, que Jesus, Ele é o nosso descanso supremo. O fim da genealogia de Jesus, relatada em Mateus capítulo 1, no verso 17. Mateus dá atenção aqui a alguns números. Ele diz assim que, desde Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14. E aí você fica pensando, por que é que ele cita isso aqui? É porque esses números têm algo muito especial. 14 é 7 mais 7. Se você soma o total aqui de gerações, você vai perceber que há 6 blocos de 7 gerações. E Jesus Cristo é a inauguração do 7º bloco de 7 gerações. Ele coloca Jesus como o cumprimento do número 7. E dentro da Bíblia, o número 7 tem um significado muito especial. Vocês sabem, quando Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º dia Deus descansa. Deus estabelece um tempo no meio da nossa correria do dia, para nós termos um encontro com Ele, para nós descansarmos na presença dEle. Mas não para por aí. Se você ler mais na sua Bíblia, você vai chegar no livro de Levítico e vai descobrir que o número 7 tem ainda outros significados importantes. De acordo com o livro de Levítico, o agricultor deveria plantar durante 6 anos, mas o 7º ano ele deveria deixar a terra descansar. Era o ano em que a terra recuperava seus nutrientes, e esse ano era o ano do descanso, o ano sabático. Acabou, pastor, é isso? Não, tem mais. Depois que se cumpriam 7 ciclos de 7 anos, lembra a genealogia, Jesus inaugurando o 7º ciclo. Depois que se cumpriam 7 ciclos de 7 anos, chegava-se ao então chamado, em Levíticos 25, ano jubileu. Sabe o que acontecia no ano jubileu? Aqueles que haviam sido vendidos como escravos eram libertos da escravidão. Aqueles que haviam perdido suas terras, recebiam as terras de volta. Aqueles que haviam tido problemas financeiros, tinham suas dívidas perdoadas. E o que Mateus está dizendo para nós é que Jesus é o cumprimento da perfeição e da plenitude do descanso sabático. Ele está dizendo para nós que é somente através de Jesus que nós podemos ter descanso na presença de Deus. O livro de Romanos capítulo 5 verso 1 diz que nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Mateus está dizendo aqui para nós é que Jesus é o cumprimento de tudo isso, porque foi somente através desse nosso Jesus, o nosso rei do jubileu,
é que nós podemos, como escravos do pecado, sermos libertos. É que somente através de Jesus Cristo, nós que perdemos a nossa terra para o nosso arqui-inimigo Satanás, teremos um dia essa nossa terra restituída. É que nós que um dia pecamos e contraímos para com Deus uma dívida que cobrava o preço da nossa morte, tivemos a nossa dívida quitada por aquele que é o verdadeiro jubileu, o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, queridos amigos, que nada daquilo que nós encontramos na palavra de Deus é por acaso. Todas as coisas têm uma razão. E o que nós podemos concluir então dessa genealogia é que a história do Natal não é uma história do tipo era uma vez. Ela é uma história real. A história de alguém que rompeu no espaço-tempo, que veio se envolver entre os seres humanos, alguém que veio da eternidade para habitar aqui nessa terra, e que por conta dessa decisão de entrar no nosso planeta, pôde então efetuar a nossa sublime salvação, a fim de que a prostituta e o rei, ambos tivessem a oportunidade de se assentarem na mesa diante dele. E se você entendeu essa mensagem, se você crê nisso, você também já pode começar desde já a desfrutar dessa realidade, descansando naquele que é o nosso verdadeiro descanso, Jesus Cristo. Você pode viver sua vida em paz, sabendo que através da história de Jesus, Deus prova para nós que Ele é fiel para cumprir suas promessas, e Ele vai cumprir as promessas dEle na sua vida, até o dia em que esse grande Senhor Jesus voltar, e essas nuvens que hoje cobrem o nosso céu, se abrirem, e nós então formos levados para aquele lar, onde todas as coisas serão perfeitas, e onde nós desfrutaremos do descanso eterno, na presença daquele que nos proveu esse descanso, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui querem dizer hoje assim para Jesus: Senhor, eu quero desde hoje começar a descansar em suas mãos. Eu quero, Senhor, desde hoje entender que o Senhor está conduzindo minha vida, e mesmo que eu hoje não consiga entender o que eu estou passando, eu quero confiar e descansar no teu cuidado, de que no final das contas tudo vai dar certo, porque Jesus, Ele é a promessa sua divina de que tudo vai dar certo. Quem quer dizer isso para Jesus hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Nosso maravilhoso Pai, quão maravilhoso é, Senhor, podermos pensar um pouquinho na vinda do nosso Senhor Jesus. Ele que recebeu uma carga hereditária tão negativa, Senhor. Tinha tantas pessoas ruins em sua árvore genealógica, mas Ele não foi contaminado pelo pecado da humanidade. Ele, na verdade, levou os pecados da humanidade sobre si para que nós pudéssemos ser purificados por sua pureza. Senhor, obrigado porque a tua promessa da vinda do Messias se cumpriu, e com base nessa promessa a gente pode entender e crer que todas as outras preciosas promessas que o Senhor deixou escritas na Bíblia, elas também se cumprirão para nós. Pai, existem pessoas que estão aqui nessa manhã com seu coração preocupado, angustiado, passando por difíceis problemas, mas ajude-nos a todos nós, Senhor, descansarmos no amor e no cuidado do Senhor, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Por isso entregamos a vida de todos nós em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.